Os investigadores da Polícia Federal acreditam estar muito próximos de comprovar o envolvimento direto de Bolsonaro no caso das vendas das joias recebidas por autoridades da Arábia Saudita. Essas provas definitivas deverão surgir justamente com o rompimento dos sigilos bancário e fiscal e das mensagens, e aí também é um ponto muito forte, das mensagens arquivadas nos celulares apreendidos. Aliás, ontem até uma reportagem do Fantástico dizia que nessa troca de mensagens há, inclusive, um comunicado ali, uma troca de mensagens envolvendo Bolsonaro e Mauro Cid, ou seja, com Bolsonaro tendo conhecimento dessas negociações, isso segundo a reportagem. A coluna aqui do Thales Faria traz isso justamente como manchete, né? PF avalia que o caso das joias é o mais perto de levar Bolsonaro à prisão. No final de semana era isso, né, Thales? Todo mundo perguntando, mas Bolsonaro vai ser preso? Tá para acontecer isso? Me pararam na rua para perguntar isso, inclusive, Thales. É o assunto, né? O que você tem aí de apuração para a gente sobre isso? Não, o caso é o seguinte, primeiro tem que as investigações chegar a uma prova cabal de envolvimento dele. É bem provável, quer dizer, eu usei até a expressão, entre aspas, do que eu ouvi de um dos investigadores, muito próximos de comprovar, que você falou aí, porque eles acham que essa coisa do sigilo e da troca de mensagens vai acabar chegando a essas provas irrefutáveis. Agora, tem que ter essas provas para poder falar em prisão do Bolsonaro. Não dá para fazer como o Sérgio Moro fez, né? Forçar a barra, que aí você joga todo o caso para o alto. E mesmo depois de ter essas provas, vai ter que ter uma avaliação política da situação. Será que o Bolsonaro ainda é capaz de mover multidões? Será que depois dessas acusações todas, ele será capaz de mover multidões? A expectativa é que não, que à medida que as provas forem aparecendo e que o tempo for passando, ele vá perdendo mais e mais apoio até entre os bolsonaristas. E menos certeza terão de que ele, como muitos bolsonaristas têm, de que ele é absolutamente inocente, etc. Então, à medida que houver essa certeza de que o Bolsonaro não é inocente, que ele realmente cometeu, esse caso das joias, um furto, porque as joias eram propriedade do governo federal. Se ele as pegou e as vendeu, isso é furto. Então, é um presidente da República que cometeu furto. Se isso for comprovado, não tem outra. Então, é isso. Primeiro tem que avançar com a apuração, avaliar o tempo e depois avaliar a questão política. É inevitável que se avalie a questão política. Você não vai prender um cara, o presidente, sabendo que 90% da população é contra. Não há hipótese disso. Mas não é esperado que ocorra. A gente ouve os juristas a respeito desse episódio, né? E eles se dividem, mas eu acho que a maioria diz que não não é o caso de uma prisão agora, mas eu acho que todos eles dizem isso, né, Otários, até na sua apuração, que é o caminho mais rápido à prisão, ou o mais claro até agora, diante de crimes que ele foi apontado e que é investigado, né? Esse o mais isso claro. Porque, inclusive, o Delgatti, não há muita confiança ainda no Delgatti, nas coisas que o Delgatti disse. Então, tem que apurar mais, é uma apuração mais difícil das coisas que o Delgatti disse. Então, não se aposta muito que o caminho do Delgatti é o mais próximo de levar o Bolsonaro à prisão. Não se aposta nisso, se aposta mais na questão das joias. Agora, essa questão das joias, Fabíola, é uma questão que, assim, se está esperando uma maturação por meio de mensagens e a quebra do sigilo bancário, mostrando que o dinheiro entrou ali. Mas, assim, tem como não ter sido, cara? Assim, de verdade, tem como não ter sido? O ajudante de ordens dele, que é filho de general, foi lá roubou a joia da presidência da República para vender?
Esse caso não tem jeito, esse caso foi ele mesmo, ele sabe que foi, e eu entendo que muito provavelmente a defesa vai tentar entrar numa linha de que o que ele fez com as joias não é crime, porque dizer que ele não tem a ver não tem a menor possibilidade. Se o que ele fez com as joias é crime ou não, ainda há possibilidade de uma discussão. Agora, se foi ele, não tem possibilidade nenhuma. Agora, isso está havendo uma maturação. E também é algo que mostra, Fabiola, como a gente institucionalmente é um país fraco. Porque depois do que a gente viu na pandemia, nós estamos discutindo se o Bolsonaro vai ser responsabilizado por joia e um hacker mentiroso, quanto mais, aí um mitômano que tem problema desde a infância, vira herói nacional, porque vai lá e dedura que ele se reuniu com o cara, sendo que todo mundo já sabia que ele se reuniu com o cara, o advogado dele deixou o caso dele ano passado por causa disso. Então, assim, esse tipo de coisa a gente consegue escrutinar e punir. Tudo que aconteceu na pandemia, a questão das vacinas, a questão das compras superfaturadas, a questão de como foi feita toda a gestão de saúde pública na área de comunicação pelo presidente da República, isso a gente não consegue. Não consegue. Não consegue. Ou seja, por mais que se faça agora, a gente não consegue punir coisas importantes dos políticos. Todo mundo que tem coisa importante escapa. Não escapa o quê? Essa chinelagem, deixou um rabo aí o pessoal consegue ir atrás. E agora o que vai acontecer com o Bolsonaro é o seguinte, ele vai, inevitavelmente, a gente vê que está sendo feita uma investigação em várias frentes, ele vai acabar preso. Uma hora ele vai ser preso. Mas o que há que se vê é se para o bolsonarismo essa prisão vai ser justa ou não. Talvez se convença essas pessoas. Talvez, não sei, daqui a 5 anos ele seja isento porque a perseguição a ele foi muito grande, essas provas não eram lícitas, o juiz era parcial e ele vira presidente de novo. Institucionalmente a gente é fraco, é um povo que gosta de pão e circo. Ninguém está nem aí para corrupção, ninguém está nem aí para liberdade de expressão. O que importa é conseguir se vingar de quem você não gosta. Conseguiu prender um político que você não gosta? Tá feliz metade do país. Conseguiu prender o outro que você não gosta? Tá feliz metade do país. E danem-se as consequências. Então, é diante disso que a gente está, e é esse o jogo que os poderosos jogam. Enquanto o pessoal se contenta com pão e circo, tá tudo ótimo para quem manda, né? Bom, esse caminho até Bolsonaro, ele tá muito, muito nas mãos de Mauro Cid, que segue preso, né, para que a gente possa entender melhor essa história. Nos últimos dias, na última semana mais especialmente, a atuação do advogado de defesa de Mauro Cid. Até tratamos bastante disso, né, Madá, na sexta-feira com o Cocho aqui, e você falava muito sobre como ele tem utilizado a imprensa para isso, esse jogo do advogado, e que faz parte, né? Ele vai falar, não vai falar, vai confessar, não vai confessar. No entanto, Mauro Cid pode ir pelo caminho de entregar Bolsonaro ou não, porque o Bolsonaro disse, tentando se livrar um pouco, de que Mauro Cid fazia o que ele queria fazer, de certa maneira, que não teve ordens dele, já soltou essa, né? Bom, a gente entrevistou agora há pouco o general Santos Cruz, e até para falar um pouquinho sobre o comportamento dos militares em relação a isso. E Santos Cruz diz que é muito difícil Mauro Cid ter agido, ter feito algo sem o conhecimento, sem o consentimento do presidente da República, Jair Bolsonaro. Vamos ouvir o que disse o Santos Cruz a respeito disso. O comportamento do chefe é fundamental, e nessa hora o chefe tem que assumir a sua responsabilidade e não proteger coisas erradas que os subordinados fizeram, mas ele tem que assumir a parcela dele, que é extremamente importante, porque ela tem consequências muito fortes em toda a escala hierárquica. Então, eu vejo que é muito difícil se imaginar um subordinado tomar determinadas iniciativas sem conhecimento ou sem a sensação de que está sendo aprovado pelo chefe. Um major, um civil mesmo, DAS, um tenente-coronel, certo? Ele não tem essa
Eu acho que ele não sente essa liberdade para tomar certas medidas como a gente está assistindo. Ó, falando sobre a imagem dos militares, saiu uma pesquisa interessante, Genial Quest, falando sobre a confiança dos militares, na verdade das forças militares, né, e nas forças armadas, e a confiança nas forças armadas caiu de forma expressiva. A gente está vendo aí, esse é o quadro de várias instituições, a gente vê na pontinha ali, você vê o gráfico azul das forças militares e a confiança. E olha só como caiu, esse levantamento mostra que caiu de 43% para 23%, a gente está para 33% ali, ó, 43% para 33%, quem confia muito nas forças militares. E ali, ó, para quem não confia, que é o vermelho, subiu de 18% para 23%. Esse foi o grande destaque nessa pesquisa. Você vê que as outras instituições seguem mais ou menos o mesmo, não mudou muito o gráfico, né? Mas das forças militares, sim. Isso daí mostra, né, Thales, que realmente manchou a imagem das Forças Armadas. E aí não está só o caso das joias, né? Eu acho que tem outros episódios, principalmente o 8 de janeiro, que trouxe essa mancha, né, Thales? Que explica essa pesquisa. Exatamente. O Sakamoto chamou atenção também para um detalhe interessante nessa pesquisa, que os bolsonaristas, o Bolsonaro caiu muito, a confiança nos militares caiu muito entre os bolsonaristas, porque também, por outro lado, os bolsonaristas esperavam que os militares dessem o golpe. E como não deram o golpe, ele caiu muito a imagem dos militares junto aos bolsonaristas. Quer dizer, os militares se colocaram entre a cruz e a caldeirinha. Ficaram mal com a população em geral por terem aderido a teses golpistas, por terem se misturado com o Bolsonaro nessa coisa até na roubalheira que houve no governo, e por não ter satisfeito os bolsonaristas raiz. Então, eles ficaram no meio do caminho, sem eira nem beira, e agora estão vendo o resultado disso aí. Eu vou mostrar a coluna aqui do Sakamoto. Ó, bolsonarismo perde confiança em militar por falta de golpe, indica a pesquisa. É o que mostra a coluna dele, falando justamente sobre esse resultado da pesquisa e essa mudança na avaliação em relação aos militares. O que você acha que mais manchou a imagem dos militares perante a sociedade, Madá? A imagem que as pessoas tinham dos militares, eu acompanho essas pesquisas desde que eu trabalhei no Supremo, uns 15 anos atrás. Era uma imagem muito idealizada, vamos dizer assim. Depois que você sai do período da ditadura militar, e que, sobretudo na época que você começa a ter aquelas missões de paz brasileiras, sabe? No Haiti e tudo, as pessoas passam a pensar no militar como alguém sério, alguém organizado, alguém honesto, alguém que respeita as instituições, e não há uma interferência do militar em algo que a população sempre rechaça, que é a chinelagem política. Eles ficavam muito longe de tudo que tinha a ver com esse debate político mais caloroso. Eles ficaram mesmo numa função de Estado. E aí você tem experiências boas das escolas militares, você tem você tem experiências que a população vê que são legais dos militares, tem toda aquela coisa da organização, do uniforme, da disciplina, que num país em que a gente tem tantos problemas de criminalidade, de famílias destruídas, as pessoas idealizam. Então, eles estavam ali. O que acontece nesse momento é que essa imagem quebrou, feito vaso de porcelana, Fabinho. Quebrou, é um cristal que rachou. Porque você pensa, a pessoa idealiza o militar, uma pessoa séria, uma pessoa composta, uma pessoa disciplinada, e a maioria realmente é. Aí vê lá a foto do pai do Mauro Cid no reflexo da joia. Sabe essa coisa, essa chinelagem, a foto da casa de penhor, de quinta categoria nos Estados Unidos, metido em vender coisa, sair com dinheiro vivo para cá e para lá. Isso, em geral,
não creio nem que isso tenha cor partidária. É aquela coisa que te dá uma desilusão. Sabe aquela coisa, uma pessoa que você conhece, que é séria, que você admira, aí você descobre que a pessoa faz umas coisas de quinta categoria, desonestas, que você não, sabe, que você não aprovaria. Então, assim, já tira aquela ilusão. E aí você tem, na divisão ideológica, acho que nem tanto divisão ideológica, mas por um lado, as pessoas que acreditam que as forças militares, as forças armadas, tinham se tornado instituições de Estado, veem que mesmo na cúpula tem gente que entretém a fantasia de um golpe militar. E mais que isso, entretém a fantasia e não é capaz de fazer. Porque, assim, essa ideia deles, pelo amor de Deus, tomara que ninguém resolva abrir guerra contra a gente. Porque se tiver uma guerra, essa turma não dá conta de 15 minutos. Primeiro, essa ideia de golpe de Estado em fim de governo. Eu nunca vi isso. Golpe de Estado você dá quando você está bem, não quando você está mal. Como estratégia militar, isso aí foi uma pataquada. Então, assim, não deu certo. E, por outro lado, não é a chinelagem em si, mas a promessa de que ficariam no poder, isso ecoou demais na bolha bolsonarista. Essa promessa, segurem aí. Você pensa a pessoa que estava lá no quartel fazendo xixi em banheiro químico um mês, ouvindo mais 72 horas, mais 72 horas, mais 72 horas. Chega lá o exército, prende eles todos. Esse pessoal está com ódio das Forças Armadas. Então, assim, esse envolvimento das Forças Armadas com a política e esse envolvimento dessa forma tão rasteira, eu acho que baleou uma imagem que as Forças Armadas tinham demorado para conseguir reconstruir depois da abertura democrática. E volta naquilo que eu falava, né? Fazer a mesma coisa esperando resultados diferentes. Eles foram se meter em política, caiu a imagem. Viraram instituição de Estado, a população passou a respeitar. O que eles resolveram fazer? Ah, vamos entrar em política de novo e ver se agora é diferente? Tá aí, não dá certo. Talvez eles façam isso mais 800 vezes, né? O Thales falou a questão dos bolsonaristas. A imagem é bem impressionante do gráfico, Thales. Eu até queria abrir aqui para mostrar para nossa audiência. Olha lá, você estava falando desse gráfico, né, o Thales? Esse aí são os eleitores de Bolsonaro no segundo turno das eleições. Quer dizer, qual é a confiança dos eleitores de Bolsonaro nas forças militares entre dezembro de 2022 e agosto de 2023? Olha, caiu de 61 para 40, aqueles que confiam muito nas forças militares e forças armadas. É impressionante, né, essa queda. O Bolsonaro acabou, digamos, os militares acabaram, digamos, traindo os bolsonaristas na cabeça deles. Fomos traídos pelos militares. Esperamos aqui na porta dos quartéis, fazendo xixi em banheiro químico, esperamos e eles não vieram. E mais, eles acenaram que iriam. O candidato a vice, o general lá ai, meu Deus, esqueci o nome do general, candidato a vice do Bolsonaro, saiu no Palácio Alvorada, o Braga Neto, saiu no Palácio Alvorada para dizer: olha, vamos ter notícias em breve, continuem, não desistam. O tempo inteiro saíram dizendo para as pessoas que estavam acampadas não desistirem, porque alguma coisa ia acontecer. E não aconteceu nada. Não aconteceu nada. Então, esses bolsonaristas realmente estão se sentindo traídos pelos militares. O problema é que a instituição militar foi representada por esses golpistas e de caráter fraco que ficaram em torno do Bolsonaro no Palácio do Planalto e nos principais cargos, que se venderam, essa é a verdade, se venderam por um carguinho, como o Centrão. Se venderam por um carguinho e, por essa venda de um carguinho, mancharam a instituição, porque ficou eles representando o Exército, a Marinha, a Aeronáutica. Você veja o caso, eu falei aqui do meu avô, foi almirante, você vê um almirante como o ministro das Minas e Energia, ele ir lá carregar as joias para a primeira-dama, o Bento Albuquerque, carregar as joias para a primeira-dama e tentar
passar na alfândega escondidinho. Uma vergonha, um almirante fazer um negócio desse. Eu não acredito nem que esse sujeito vá ficar calado. Bom, já que a Amadá gosta das versões que chegam do advogado do Mauro Cid, chegou mais uma. Chegou mais uma agora, ó, acabou de ser publicada aqui no UOL. Mauro Cid vai admitir que a venda do relógio foi uma ordem de Bolsonaro. Isso foi o que disse o advogado, o famoso já César Bittencourt, que afirmou hoje. Essa foi a mais nova versão do advogado de Mauro Cid. Ele disse em entrevista à CNN há pouco que Mauro Cid fará uma confissão à Polícia Federal sobre o caso do desvio e venda ilegal das joias. Disse que Cid vai admitir que recebeu ordens de Bolsonaro para vender um Rolex avaliado em R$300 mil nos Estados Unidos. As aspas dele: é uma confissão. Cid vai admitir. As provas estão aí. Ele vai admitir. Mas isso é início de conversa. Nem falei com o advogado que está com a investigação ainda. Cid efetuou a venda do relógio nos Estados Unidos, daí ia trazer para cá o resultado. Ele era assessor do chefe, fez isso e procurou entregar para quem o determinou que fosse feito. A defesa de Mauro Cid tenta ainda marcar uma audiência com o Alexandre de Moraes, o relator do caso no STF, para negociar um novo depoimento. Tá aí, Madalene. Agora ele diz que vai admitir. A venda do relógio foi uma ordem do Bolsonaro. Essa é a mais nova versão dele. Olha, eu tenho uma inveja do Dr. César Bittencourt. Eu queria saber, hypar, subir meu cachê assim. Doutor César agora vai dobrar o que ele cobra, né? Depois desse caso, Mauro Cid. Ele já não é barato, ainda vai dobrar agora. Ele falou que vai admitir, porque primeiro ia, depois não ia, depois ia, depois não ia, mas a questão é a seguinte: vamos a um exercício de lógica. Existe essa possibilidade, que seria ele admitir que foi uma ordem de Bolsonaro para ele vender o Rolex. Caso ele não admita isso, então o que teria acontecido? Ele roubou o Rolex para vender? É isso? Porque só tem essas duas possibilidades. Ou o Bolsonaro mandou ele vender, ou ele roubou o Rolex. Ele vai dizer o quê? Assim, isso que o advogado está falando tem sentido naquela expectativa que ele criou. Ele criou uma expectativa de delação de que o cliente dele tem muita coisa. Mas, assim, essa informação do Rolex, já se sabe que foi ele que vendeu. Ele que vendeu. Só tem duas possibilidades. Ou ele, ajudante de ordens do presidente, recebeu uma ordem ilegal e cumpriu, ou ele roubou. Então, então assim, ele cogitou que o cliente tivesse roubado. Se o Mauro Cid dissesse que roubou o Rolex, é que me surpreenderia. Bom, a gente está aguardando, né, Thales, ele realmente colocar em prática o que ele tem falado, mas essas versões, apesar de todo mundo, claro, ter que desconfiar, é um advogado falando da possibilidade de defesa, mas eu acho que é uma informação importante. Ele o Mauro Cid está preso, né? O porta-voz dele para a sociedade é o advogado dele. Então, quer dizer, apesar de a gente ter que ter todo esse cuidado com as falas de um advogado, é uma fala que é um porta-voz de alguém que está ali, ou autorizando em falar o nome dele, né? Em nome dele. E aí, agora, essa fala dele diz uma coisa muito importante para a sociedade brasileira, né? Ele está dizendo que Mauro Cid falou realmente que a venda do relógio foi uma ordem do presidente Bolsonaro. Agora ele vai ter que comprovar isso. E se caso isso realmente seja comprovado, isso é de extrema gravidade, envolvendo um presidente da República, né, o Thales? Pois não tem como o Mauro Cid dizer outra coisa, porque já foi comprovado que ele vendeu as joias. Então ele tem que dizer que vendeu as joias. E aquilo que eu falei antes, não agora o único caminho dele, isso não se trata mais de delação. Ele não está delatando o Bolsonaro, ele está falando a verdade. Só isso. E admitindo que as provas mostram. Eu vendi. Vendi por quê? Porque me mandaram vender. Quem mandaram?
quem mandava em mim. Só tem um detalhezinho nessa história que é problemático para o advogado e para o Mauro Cid. É que o Bolsonaro, quando ele foi lá recomprar as joias, o Bolsonaro já não era mais presidente da República. Ah, verdade. Então, ele não o Bolsonaro não tinha autoridade para mandá-lo comprar alguma coisa. Ele obedeceu a um companheiro de quadrilha, digamos assim, ou bando. Quadrilha é 4, bando é menos de 4. Então, um companheiro de bando, digamos assim, na melhor das hipóteses, se não for quadrilha. Ele resolveu trabalhar junto com o Bolsonaro nessa operação criminosa. Essa é que é a questão que, ao que parece, o advogado ainda não está tentando bem. Qual?